Hoje, dia 15 de maio de 2016, por enquanto, daqui um ano 17. nós estamos estudando a Epístola de 1 João. A Epístola de 1 João, que é uma epístola escrita, como eu já disse aqui, numa época difícil, apesar que todas as épocas da igreja são difíceis. Mas, particularmente, na época de João, no finalzinho do primeiro século, né, havia aí 50, 60 anos que o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido e ressuscitado. E até esse momento, final do primeiro século, os ataques de Satanás contra a igreja eram predominantemente ataques físicos. Satanás, ele procurava destruir a igreja de forma física, né? As primeiras porque João 10,10 fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele tem essa compulsão. Satanás tem essa compulsão por matar. O barato dele é matar, né? Ele não consegue ficar sem matar. Ele é um ímpeto, né, que ele tem. E a igreja, ela vinha sendo perseguida fisicamente, porque esse é o estilo básico de Satanás. Agir. Primeiro ele vai na força, pega a pedra e pá, na cabeça do Abel, e vai, né? Aí ele perseguiu Israel fisicamente, manda matar os meninos todos. Com a igreja também degola, mata, prende. Depois, quando ele vê que perseguir fisicamente é enxugar gelo, né? Matar crente, perseguir Israel é enxugar gelo, porque Deus sempre contorna a situação. Aí ele refina mais o seu método de ataque. Ele sai da força bruta, da agressão física explícita, né? do matar explicitamente, e ele refina a sua forma de atuação, o seu modus operandi, com uma coisa mais sutil, que é a questão da infiltração ideológica, mexer na alma, em vez de mexer no corpo, matá-lo fisicamente. Ele vai para o raciocínio, ele vai para a crença, ele vai para a fé, ele vai para a ortodoxia, ele vai para a teologia, ele vai para a palavra, ele vai para a conversa, né? Ele vai para o argumento. Mesmo porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, os primeiros livros começaram a ser escritos aí uma década e meia depois. Então a igreja, nas suas primeiras décadas, né, no seu primeiro meio século, vamos dizer assim, ela ainda trabalhava com uma revelação incompleta, né? A igreja possuía os escritos do Velho Testamento, mesmo porque a igreja ela era predominantemente judaica, né? No início, cada 10 membros da igreja de 10 eram judeus. Aí eles começaram a pregar, conforme o Senhor Jesus falou, isso por todo mundo, pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. À medida que eles foram avançando com a difusão do evangelho, essa proporção judeu-gentio foi sendo alterada. Aí passou a ter 8 judeus para cada 2 gentios dentro da igreja, depois 5. Hoje em dia nós temos aí 1 milhão por meio, né? Nós temos 1 bilhão de gentios para cada meio judeu convertido. Mas no início ela era predominantemente judaica. Os primeiros 120 integrantes da igreja batizados com o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes provavelmente eram todos judeus, os 120. Então a igreja ela teve um período em que ela não tinha toda a revelação. Ela tinha os escritos judaicos, sabe, o Velho Testamento, porque a igreja era judaica basicamente, e eles faziam uso do Velho Testamento, dos Salmos, Pedro, Paulo, todos eles citam o Velho Testamento nos seus discursos, nas suas pregações. Mas à medida que a revelação foi sendo acrescentada,
veio o livro de Marcos, veio o livro de Tiago, veio o livro de Gálatas, começaram a vir Coríntios, começaram a vir os livros, e a revelação foi se completando, a revelação do Novo Testamento. Aí agora a igreja passou a ter um manual, o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de João, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de Judas. E a igreja passou a ter um manual. Tanto que aqueles dons temporários de suplementação da revelação, porque Deus ele é muito... Eu vejo o cuidado de Deus, né, a solicitude de Deus em nos criar, em nos tratar, nos pequenos detalhes. Tinha época que eu achava esse versículo muito bobo, e essa ação de Jesus Cristo muito, para quê? Porque entre a sua morte e a sua ressurreição, os discípulos eles iam estar sem Cristo, né, por alguns dias, que ele estava lá no túmulo, e sob a ação do inferno e de Satanás. Então, o cuidado de Jesus Cristo foi tanto, que tem uma passagem nos evangelhos, que quando ele está prestes a deixar os discípulos por alguns dias, ele sopra sobre ele o Espírito Santo, que foi uma forma de ação do Espírito Santo, que não estava tão limitada quanto era antes que a obra se consumasse, que era o caso do Velho Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre os santos, ou muitas vezes até se apossava do santo, o caso do Sansão, para uma tarefa específica, e depois ele ia. Ele não tinha uma moradia, né? Não era perene a sua habitação, ela vinha circunstancialmente. A gente já falou sobre isso, de acordo com a necessidade. E então, nesse período, quando eles receberam o sopro do Espírito Santo, ele falou receber o Espírito Santo, ele não era tão limitado na sua ação como era no Velho Testamento, mas não tinha tão ampla ação como era após a obra consumada, e ela só veio a ser consumada com a ressurreição. Então, a solicitude, o cuidado de Jesus Cristo foi tanto, que ele providenciou uma provisão, não sei nem se isso é cacofonético, ele providenciou uma provisão para os apóstolos, para esse simples período de alguns dias. Por quê? Porque ele sabe que Satanás não dá moleza. Ele sabe que Satanás trabalha full time. Satanás ele é incessante nas suas atividades destrutivas. E ele muito provavelmente ia investir contra os apóstolos nesse período em que ele estava, entre a sua morte e a ressurreição. Então foi uma provisão muito solícita, um detalhe, né? Às vezes a Elane sai assim e fala: eu deixei dinheiro para os meninos lanchar, vou voltar lá, esse que se vira, né? A gente pode pensar assim, mas Jesus Cristo, eu deixei Espírito Santo lá para os meninos lanchar enquanto eu estou fora. Não, ele volta lá e sopra o Espírito. Então ele é solícito, nós nem tão solícitos. E aqui, entre a sua ressurreição e a conclusão do cânon da revelação do Novo Testamento, com 60, 70 anos depois da sua morte e ressurreição, nós temos a igreja dentro de um período de transição, aonde ela não tem a revelação vai ser acrescentada paulatinamente, aos poucos, ao longo das décadas, até que ela se complete com a revelação do Apocalipse. E nós temos esse interim de algumas décadas, onde a igreja poderia ficar privada, né? Onde ela poderia ficar manca, né? Onde ela poderia ficar, como é que seria a palavra? Descompensada, né? Faltando alguma coisa ali para aquele período. E Jesus Cristo, consciente que é da ação da igreja na terra, as suas necessidades, e da ação de Satanás contra a igreja, ele providenciou aquele ministério que está revelado lá em Coríntios 12, 13 e 14, que é o dom de línguas, que é o dom de profecia, que é o dom de interpretação de profecia, e é o dom de discernimento de espírito. Para que a igreja, passando por esse período de transição entre a ressurreição de Cristo e a conclusão da revelação, a revelação teleio completa, como dizem Coríntios,
ela não ficasse, está faltando a parte, ela não ficasse faltando, né, privada dessa condução do Espírito através das Escrituras. Mas as Escrituras estão se completando, aqui na época dessa primeira epístola. Nós temos aqui faltando só as epístolas de João e Apocalipse, e muito provavelmente Judas, né? Falta aqui de 3 a 5 livros para completar a revelação. Então, esses dons eles vieram cessando também à medida que a revelação foi sendo completada, né? Que foi partindo de Marcos ou Mateus, que um dos dois é o primeiro livro do Novo Testamento, até Apocalipse. À medida que a revelação ia sendo plena, completa, esses dons iam cessando. As Escrituras falam sobre isso em Coríntios. Era algo que tinha um objetivo temporário. O Natan não usa mais fralda. Não existe necessidade. Você usa ainda? Usa fralda? Ele tinha uma época em que era necessário que ele usasse fralda. Ele ainda não tinha domínio suficiente do seu esfíncter, né? Então ele tinha que usar fralda. Hoje ele não precisa mais usar fralda. Eu estava conversando sobre esse versículo de 1 Coríntios 14, 7, ou 13, 7, ou 12, 7, ou 17. Onde ele fala assim que quando eu era menino, eu fazia as coisas características de menino, hoje eu não faço mais. O que é isso? Hã? Hebreus 4. Oi? Hebreus 5. O que tem fala assim? Você está citando aí? Não, estou citando 1 Coríntios 12, 17, se não me engano. Ah, tá. 13, 17. Fazer coisa com meninos. Ah, tá. Eu estou pensando Porque quando eu era menino, eu fazia as bobiças de menino, mas agora eu não sou mais menino, agora eu cresci. Eu estava dizendo Hebreus 5. Está pegando Hebreus 13. É 14? Está aqui em 1 Coríntios 12, 13, 14. Eu li com a Lulu recentemente. Quando eu era menino, eu fazia as coisas próprias de menino, agora eu não sou mais menino, eu cresci. Então, a igreja... Eu estava pensando lá no... Não, é 1 Coríntios 12, 13 ou 14, verso 17. Só para acrescentar, para acoplar, para edificar, para acrescentar, para Hebreus 5, quando fala que tu precisa tomar leitinho em vez de tomar alimento sólido. Que era outro caso de maturidade, né? Da parte dos crentes hebreus. Mas nós não somos mais meninos, Sim. nós temos um amadurecimento, agora somos adultos e precisamos comer uma comida sólida. Exatamente, que é o que a gente está comendo aqui. Nós estamos comendo aqui um tropeiro espiritual, né? Então, a revelação ela está chegando à sua conclusão, mais ou menos na época dessa epístola. Então, é lógico que Satanás agora passa a ter um novo campo de atuação. Ao invés de ser aquela coisa bruta, física, ele agora passa a estudar as Escrituras. Ele agora passa a criar o Evangelho segundo São Tanás, né? Ele passa a criar as suas versões daquilo que Deus revela. É porque a gente é muito bobão. Eu me belisco, me estapeio, todo dia eu me dou um tapa na cara. Você acorda, Casamil. Presta atenção, Casamil. Para ver se eu acordo para o fato de que isso aqui é Deus falando. As pessoas ficam buscando uma grande experiência, uma grande coisa, uma revelação. Quer que um anjo venha assim, né? Vem descendo assim, dando até um girinho de 180 graus, assim, todo iluminado, com as asinhas batendo, fala assim, assim diz o Senhor Deus. Essa fase já passou. Quer ver mar abrindo, quer ver o poder de Deus. A palavra fala que o Evangelho é o poder de Deus. Não existe nada mais poderoso do que isso aqui. Ó. Isso aqui muda uma vida, muda uma nação, muda o mundo. Letras. A gente tem que acordar para o fato de que isso aqui é a mente de Deus
explícita, é Deus falando, é Deus te revelando. Então, quando Deus chega e te dá uma promessa, é a mesma coisa da sarça pegar fogo e Deus conversar com você. Porque Deus está abrindo a mente dele, Ele está abrindo o coração dele, Ele está revelando o que Ele pensa. E isso é muito poderoso. E Satanás conhece o poder da palavra. Por isso que ele trabalha contra a palavra. A partir do momento em que a revelação se completou, que o cânon estava completo, aí ele passou não a perseguir pessoas fisicamente, mas ele passou a perseguir versículos. Ele passou a perseguir o que está revelado, o que está escrito, para distorcer, para que os homens passassem a crer ou a achar que o que Deus pensa é aquilo que Ele interpreta. Para isso, ele se vale de instrumentos humanos. Ele se vale de falsos mestres. Ele precisa de pessoas. Aí nós temos 2 ou 3 tipos de casos. Ou pessoas que não têm um novo nascimento, pessoas que não têm o Espírito. A palavra, nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho, lá de Judas e de Pedro, que a palavra chama de brutos irracionais. São pessoas que estão falando o que não entende. Por exemplo, eu não entendo nada de política econômica. Mas o Michel Temer me manda um e-mail falando: Carlos, você está convidado para ser presidente do Banco Central. Aí eu olho assim, o salário é bom. Além do status de ser presidente do Banco Central, né, meu nome vai estar na nota que vocês vão carregar, né? Eu vou assinar o dinheiro do povo, né? Tem um status, tem um salário bom, tem algumas regalias, só tem um negócio: eu não entendo nada de política econômica, eu vou afundar esse país, né? Não entendo de taxa de juros, essa coisa toda que a gente está vendo, a discussão aí de orçamento, não sei o que, blá blá blá. Eu não tenho qualificação para isso, mas eu vou topar porque é bacana, né? E chega lá, eu vou fazer uma lambança, porque eu não tenho competência para assumir um cargo que exige um conhecimento técnico do qual eu não disponho. Aí a pessoa, que nem é nascida de novo, portanto ela não está qualificada, ela não tem o Espírito. A palavra fala em Coríntios que para o homem natural isso tudo aqui é loucura. As maiores mentiras do mundo estão fundamentadas na Bíblia. Com a Bíblia distorcida, você consegue qualquer coisa. Você consegue... tem uma seita que, estudando o grego, o hebraico e o aramaico, chega à conclusão que Jesus Cristo é uma simples criatura de Deus e que Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. Tem gente que, estudando a Bíblia no grego, no aramaico e no hebraico, chega a essa conclusão, que Jesus Cristo não é Deus. O meu antigo pastor falava que muito conhecimento das Escrituras traz uma obediência muito forte. Quando você tem um coração voltado assim: Senhor, fala que eu te escuto, eis-me aqui, né? Aí o Senhor te revela a vontade dele através da palavra, e esse conhecimento da palavra vai ser o lastro para essa obediência, uma obediência muito forte, muito determinada, muito convicta nas palavras, nas promessas do Senhor. Mas ao mesmo tempo, esse antigo pastor me falou isso uma vez, que eu estava usando o conhecimento bíblico para farra, para aprontar. Aí ele vinha assim: Carlos, né? Olha o que você está fazendo, está errado, não está na palavra, não gera vida. Eu falei: meu pastor, o versículo aqui me dá permissão, tudo é puro para os puros, não sei o quê. Eu ia lá na palavra, pegava o versículo que me era conveniente, adequava-o ao meu comportamento libertino e tentava justificar para ele. Aí ele falou: Carlos, o muito conhecimento
traz uma obediência muito forte, mas o muito conhecimento também pode trazer uma desobediência muito forte, se você não tiver no espírito correto. Mas existem pessoas que nem têm o espírito, e essas pessoas se propõem a ensinar, e ensinar a igreja. Então nós temos 2 ou 3 casos. Por que você está rindo? Está rindo da minha tragédia? Não, é que você já pegou dois links. Hã? É que você já pegou 2 links do que ele tinha preparado, porque eu digitei para ele ontem. Eu vi roubando as pregações dele, eu digitei isso, eu estou reproduzindo. Aquela munição que estava ontem, quando nós estávamos digitando a mensagem, era ele. Não, mas isso é bacana. A gente está no mesmo sinal que nós estamos nesse espírito que eu estou falando nele. Isso chama unção. Porque no trecho que nós lemos na semana passada e vão reler, fala, quando os irmãos lerem, vocês vão ver que tudo que eu estou falando tem a ver com o trecho que a gente leu e vai reler. E João vive nessa época em que a revelação está se consumando, está se fechando, e o inimigo está levantando pessoas para distorcer essa revelação, para distorcer essa palavra. É o que as escrituras chamam de falsos mestres, que é um perigo. Aliás, quando você estuda na realidade as escrituras mais profundamente com relação a essa parte didática, que fala, né? Essa parte de ensino, ela é uma coisa muito... quando você concatena isso lá com o estudo do Velho Testamento, por exemplo, quando você vai lá naquela passagem lá do Ezequiel, o Atalaia, todo mundo deve conhecer, que fala, Ezequiel, quando eu te mandar avisar, se você não avisar, lembra lá tem 4 situações. A situação em que ele não avisa e o cara também não ia obedecer. E que o cara avisa e o cara não obedece, o cara avisa e obedece, e que avisa e não obedece. Então está lá em Ezequiel. Ele fala assim, olha, se eu, através de você, advertir o ímpio dos seus maus caminhos, se ele se converter, beleza. Isso também está em Judas. Se ele não se converter, o problema é dele. Você avisou, mas ele não quis receber. Se você não avisar e ele morrer no seu mau caminho, o problema é seu, porque eu te dei o aviso para você dar. Então, essa questão do ensino, ele é muito sério pelo fato de que aquele que ministra, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande de se manter fiel ao que Deus quer que seja falado. Eu posso até falar uma coisa aqui que seja bíblica. Eu falei, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É uma verdade. Mas é uma verdade que o Espírito quer que eu traga hoje? Ela vai acudir a sua necessidade? O Espírito Santo da necessidade. Cada um, então, ele dirige aquele, através de quem ele vai trazer um ensino, para um ensino que ele quer que seja trazido. Se já é sério para quem é nascido de novo, ministrando a nascidos de novo, imagina aquele que tem a pretensão de crer que possa vir a ensinar sem ter o Espírito. E ele está ministrando talvez ali para pessoas que têm o Espírito, não tem Espírito, porque em todas as formas de comunidade existe joio e trigo, né? Existem aqueles que são os fake e os verdadeiros. E Satanás, ele está levantando pessoas... e isso a gente continua valendo lá aquele nosso texto de Atos 20, que a gente já leu umas 2 ou 3 vezes, mas eu vou ler novamente, porque ele é importante para esse tipo de ensino que nós estamos nele. Lá em Atos 20, versos 29 e 30, diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então existe um ataque de fora para dentro. E que dentre vós mesmos, esse é o nosso foco aqui, né? É o 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar o nariz, está escorrendo aqui da poeira,
para arrastar discípulos atrás deles. Dentre vós mesmos se levantarão. Se levantarão. Então são pessoas. Aí são os dois casos que eu estava falando. Ou que não é nascida de novo, e que de uma maneira consciente ou inconsciente se propõe a ensinar dentro da igreja, e consciente ou inconscientemente, que a gente já falou que tem aquele pessoal que é essa do capeta, quero matar mesmo e vou para o inferno junto. E tem a turma que é, gente, não é de Deus isso não, eu achei que fosse. Aí quando acorda está no inferno. Bom dia. Que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Então, existe aquele que, ou ele não é nascido de novo. Obrigado, meu filho. Não é nascido de novo. E para pegar as irmãs, ou para ganhar dinheiro, ou para ficar famoso, ou para ter o nome dele na placa, ele resolve ensinar. Né? Para ir para a nota de real. Ele acha que vale a pena o barato de curtir o status de professor de escola dominical, o grande profeta, o grande líder, poderosa campanha do pastor americano que está visitando. Venham, vão ser curados, vão ganhar na loteria, vão ter carro. Né? Aí, ele é o famoso. De vez em quando aparece um nomezinho de alguém aí, né? O cara vem e faz assim, parece o Mick Jagger passeando pelas capitais do Brasil, fazendo show. Né? Ele sai fazendo o show dele em Curitiba, em São Paulo, no Rio, no Mineirinho. Né? É um popstar de Jesus. Ou, teoricamente, Jesus. Né? E essa pessoa crê que vale a pena as benesses desse mundo para ir lá e falar qualquer abobrinha e o povão de Deus embarca em qualquer aleluia, glória a Deus mesmo e vai achar, nossa, que benção, que ele serve de Deus. E ele é um falso mestre, enganando a igreja, que tem as suas benesses aqui na presente vida, mas que vai à conta dele. Se a coisa vai ser rigorosa para o nascido de novo que ensina, imagina para o perdido que pretendeu ensinar. Porque nós vamos chegar nesses textos de Pedro e de Judas, onde fala que o destino deles é bem ruinzinho. É uma linguagem assim, nuvens sem água, reservadas para a escuridão eterna. É um negócio meio pesado. Vai morar lá com os capeta mais hard de todos. Aquela galera lá de Sodoma e Gomorra, aquela galera que está lá com algema no pé, trancado lá em trevas eternas. O galardão deles vai ser um galardão dos piores, né? As piras mais quentes do inferno, vamos dizer assim, estão reservadas para aquele que pretende ensinar a igreja sem ter o Espírito primeiro e segundo o conhecimento adequado. Mas a palavra fala, nós lemos lá em Atos 20, que dentre vós mesmos se levantarão. Então são pessoas do nosso meio. Aí o Igor vai ficar apavorado assim, então quer dizer que dessas 5, 6, 7, 8, 9, dessas 11 pessoas que estão aqui, um deles é o Judas, um deles é o traidor. Sou eu, mestre. É só prestar atenção para quem que o pastor vai passar o bocado, né? Quem receber o bocado hoje é ele, né? Eles saíram do nosso meio. A linguagem aqui não é necessariamente de um corpo local. É evidente que isso vai acontecer de um corpo local. Mas quando Paulo, ou os discípulos, os apóstolos, os escritores estão falando aqui, que nós lemos isso aqui também. Quer ver? Vamos aqui no nosso texto aqui, que é 1 João, capítulo 2, versos 18 a 26, que a gente já leu. Diz o seguinte, 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido.
pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Esse versículo eu quero. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então quer dizer que todo crente que frequentou essa igreja aqui não frequenta mais é do capeta. Nunca foi dos nossos. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando que, e nós vamos ver isso também em Judas, que eles se banqueteiam conosco, que aqueles que Satanás escolhe para distorcer a verdade, para serem seus instrumentos de falso ensino dentro da igreja, para serem falsos mestres, ou eles podem vir de fora, lobos vorazes que penetram, como a gente viu em Atos 20, ou pode ser alguém aqui de dentro. Mas esse do nosso meio aqui, ele tem um sentido mais amplo. Ele tem o sentido do meio da cristandade. É alguém, se você fala assim, você chega, entrega a ficha, sexo masculino, tal nome, religião, hindu. Eu acredito naquele elefante com um monte de tromba e braço. É a minha fé. Abomino a Jesus Cristo, eu sou hindu. Quer dizer, muçulmano, sai jogando bomba, explodindo todo mundo. Essa pessoa é cristã, o muçulmano, que fala, como é que nós aprendemos lá no IBPG? Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Lembra que nós aprendemos lá em heresiologia? É essa a nossa profissão. Na hora da ceia a gente fala assim, Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. Não. Então, esse aí não é cristão. O hindu não é cristão, né? Aquele japonês pelado e barbudo que sai varrendo com a pluma para não pisar nenhum micróbio, para não matar nem porque não está vendo. Lembra quando a gente aprendeu também o janinismo? Né? Lá tem uma religião chamada janinismo, que a pessoa tem tanto, ela é correta, porque ela é tão reverente, ela tem tanto amor e dá tanto valor à vida, que eles saem nus, andando pela rua assim, e passando uma pluma, porque vai que aonde eu pisar, eu mato alguém que não é visível, aí eu sou réu de homicídio de uma bactéria, eu sou um bacterocida, né? Então, esse aí não é cristão. Cristão é todo aquele que se vincula de alguma forma ao nome de Cristo. Nem escova dente para não matar a cárie. A gente, enquanto aqui a gente come franga, você levantou a mãozinha? Mas só terminar essa linha de raciocínio. Então tem aquela pessoa que se identifica com Cristo. É uma pessoa cristã. Seja ela um kardecista, seja ela um católico, seja ela um metodista, seja ela batista, seja ela... Não interessa. As Escrituras consideram que existe uma responsabilidade pela vinculação com o nome de Cristo, que há de se responder por isso. Né? Quando você estuda as 7 cartas lá de Apocalipse, você vê que existe igreja de tudo quanto é tipo, inclusive igreja que está deitada na cama com capeta, que é a igreja de Tiatira, que está fazendo filho com Satanás. É a igreja de Tiatira, que nada nas profundezas do raciocínio de Satanás, biblicamente, usando Bíblia. É uma igreja, a igreja de Tiatira. E praticamente todas elas são chamadas ao arrependimento, são chamadas ao retorno às Escrituras. São cristãos. E como cristão, pelo vínculo com o nome de Cristo, vai ter que se responder por isso. Então, quando ele fala que eles saíram do nosso meio, é desse meio. É da cristandade. São pessoas que arrogam ter um vínculo com Cristo. E que Cristo falou que vai existir um dia que ele falou assim, não te conheço, aparta-te de mim. Eu falei, não, mas eu profetizei no seu nome, eu curei no seu nome, eu preguei no seu nome. Eu falei, não te conheço. Não te conheço. É dessas pessoas que João está falando, e Judas também, e Pedro. São pessoas que arrogam ser cristãs,
mas que não tem o Espírito e está falando do que não conhece e que vai responder por isso. Esses são os falsos mestres. O nosso ensino aqui é o falso mestre. É aquela pessoa que se propõe a ensinar a igreja, mas não tem autoridade para isso, não tem o Espírito para isso e não tem o ensino para isso. E é com esses que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando Cristo falou assim, vai ter um dia em que alguns vão chegar até mim, mas Senhor, no seu nome eu curei, eu profetizei, e Cristo falou, não te conheço. A gente vai encontrar isso lá do outro lado do mundo, entre os chineses, japoneses, hindus, ou é aqui? Ou é aqui? São pessoas que estão por aí curando, estão por aí profetizando, pregando, fazendo tudo. E estão cheios da grana, e estão famosos. Mas tem o Espírito? Foi mandado por Deus? Muita gente embarca. Até mesmo nascido de novo acha uma benção, né? Mas está seguindo falso mestre. Sim, senhor Marcelo. Passou a hora não, né? Porque ele levantou a mão uns 80 minutos atrás ali. A questão é essa aí. Os homens querem se extravasar nos seus prazeres, naturalmente falando, e no caso eles querem dominar Deus. Quando fala de dentro, e isso já era uma se identificam como cristão. Nesse sentido. Deus, eu domino Deus, não Deus me domina. Era o que os fariseus estavam tentando fazer o tempo todo. Sim. Quando primeiro disseram que havia já necessidade de ser circuncidado. Que houve a primeira discussão. Lá em Atos 15, né? E que eles tiveram que se reunir e num bom senso. Mas foi negócio de Carlos jogando cadeira no Marcelo e o Marcelo jogando retroprojetor na cabeça. De fato, eles estavam visando os seus próprios, o domínio, né, nessa questão que você falou a respeito de fato surgiu de dentro. Ele surge de dentro. Agora, com as outras, igual você falou aí, 3 cabeças, 4 chifres e 2 orelhas, eles aí já não têm, porque eles já estão já vamos dizer assim, na libertinagem. Então, para eles não há se você é amigo daquele que é seu amigo, é o que a palavra fala. O que te importa? Porque se ele é seu amigo, você tem que ser amigo de quem não é seu amigo. Você tem que orar por aquele que te persegue. E não, né? Então, quando você for na festa, vai lá porque ele é rico. Né? Então, essa questão toda aí. O domínio do homem sobre Deus, a partir do momento do conhecimento que Deus dá e que é acolhido abertamente, com simplicidade pelos primeiros cristãos, mas que dentro deles mesmos começaram a surgir essas divergências que levaram a outras e outras. Sim, a principal advertência, já tem talvez 3 ou 4 meses que nós estamos dentro desse tópico do anticristo. Eu já falei, tem o anticristo, afinal, os anticristos e o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele está aí atuando. Nós temos o espírito de Cristo e o espírito do anticristo. E mesmo nascido de novo, ele não perde salvação, ele não perde Adão, ele não perde o vínculo com Deus, mas ele pode se tornar inoperante, né? Ele pode deixar de agir dentro da vontade de Deus, ele não vai perder a salvação dele. A partir do momento em que ele passar a dar crédito ao ensino de uma pessoa que não tem a unção, que não é nascido de novo, que não tem o Espírito, que não está qualificado nem autorizado por Deus para ensinar a igreja, ele pode se tornar inócuo, inoperante, mesmo sendo nascido de novo, e ao invés de estar trilhando o caminho de Deus e fazendo as obras de Deus, as preparadas de antemão, passar a agir dentro de uma forma de conduta ou dentro de uma ação ministerial fora daquilo que é o que Deus preparou de antemão e quer para aquela pessoa, pelo fato de que ela está influenciada pelo ensino de alguém
que mesmo sem saber ou inconscientemente está ali para te fazer errar. A maioria das pessoas não faz isso conscientemente. Eu estou aqui errado, fazendo as pessoas errar. Tem os réus belos, mas tem os enganados. E a gente tem que acordar, porque esse cara, ele não tem um rasgo na boca assim, e é inimigo do Batman e só faz o mal, não. Ele não vem vestido de capeta, de coringa, ele vem de terno. É isso que a gente tem que acordar. Ele vem de gravata, ele sobe no púlpito, ele usa a Bíblia. Eu só domingos mais ou menos falando aqui para os irmãos acordarem. A palavra fala: provai os espíritos se eles são de Deus. E está falando em pôr a mão na cabeça lá do endemoniado e entrevistar o Satanás, igual a gente. Não. Está falando provar o Espírito. Esse é o Espírito, era o dom que existia. Eu citei ele aqui um pouco mais cedo, quando a igreja ainda estava naquela palavra, né? Estava ainda faltando uma coisinha que era a revelação plena. Existia os profetas, os intérpretes de profecia, os faladores de línguas, os intérpretes de línguas. Existia aqueles que tinham discernimento de espírito. Discernir o espírito nada mais é do que ter a acuidade escriturística, ter a intimidade com as escrituras, ter o conhecimento da palavra e um relacionamento. Acho que foi domingo passado, uns 2 domingos, nós falamos sobre a voz do pastor, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque elas conhecem a minha voz, e elas não seguem o outro que é mercenário, porque é a voz, né? Se eu falar assim: ô mozinho, a Lulu já sabe que sou eu chamando. Vai aparecer um cara lá: ô mozinho. Opa, que é isso? Isso aí não é o chá, não. Esse não é meu humor, não, me chamando, não. Porque a voz é diferente. Mas como é que ela conhece a minha voz? Porque tem 20 anos que eu estou falando na orelha dela. Aí ela já conhece a minha voz. Então, se você deixar Jesus Cristo ficar no seu ouvido, na hora que Jesus for: opa, Jesus foi. É ele. A voz dele é discernível, é conhecida. E como é que a gente conhece a voz do Senhor? Aqui nas Escrituras. À medida que você se familiariza, você se inteira das doutrinas, do ensino, da condução que o Espírito Santo faz do que está revelado, aquilo fica afinado para você, né? Aí senão eu chego lá e toco um Ré e falo que é Dó. Ré, Ró, né? Para mim é Ré, mas é Dó. Ró, né? Existe essa nota Ró? Para mim existe, né? Eu sou um idiota musical, né? Qualquer porqueiro aqui, eu fico sacudindo e acho que estou fazendo música. Mas para quem entende, eu fico pensando nos irmãos igual era o Fernando Clausen, que tinha um feeling musical gigantesco, né? Porque ele era bom de música, essas questões. E o louvor para ele devia ser assim, um momento de ganhar galardão, né? Um irmão que era músico faleceu recentemente, está lá, morro de inveja dele, está lá com o Senhor agora, e nós aqui suando, o sovaco está molhado, e ele está lá na boa, no ar-condicionado celestial. O louvor para ele devia ser um momento de ganhar galardão, que ele ouvia o Geraldo cantando, a Érica cantando, a Érica é bem parecida com o pastor Geraldo, né? Vocação musical menos 11, né? Nem 0, né? Então, para ele ouvia aquele monte de gente cantando em Ró menor, né? Era um momento de ganhar galardão, porque ele tem o ouvido de discernir. O outro acha que está tocando bateria, o outro acha que está tocando baixo, mas deixa ele pensar, né? Eu não fui colocado por Deus aqui como crítico, se o Espírito Santo o colocasse como um professor, aí tudo bem. Então, à medida que a gente se familiariza com as escrituras, na hora que alguém fala algo aqui, aonde for, no rádio, na televisão, no púlpito, em Ró maior ou menor, eu falo: isso não é Bíblia, não. Você discerniu o Espírito. Você tem a unção que te permite perceber essas coisas.
Esse é o contexto de 1 João, que pelo jeito já vai continuar no domingo que vem, eu achava que a gente terminar hoje. Esse é o contexto de 1 João, você ter uma familiaridade tal com as Escrituras, que quando aparecer o falso mestre falando o que ele tem para falar, e normalmente é algo que não é tão crasso que pareça um erro, mas não é tão burilado que seja uma verdade. Normalmente é um meio termo, é um verossímil. Alguém falou disso recentemente também, né? Foi domingo passado, você está pregando sobre isso? Eu mostrar uma coisa parecida, verossímil. Uma capinha de verdade, mas que se esbarrar assim, a casquinha de verdade de meia micra cai e a mentira lá dentro aparece. E o João está falando para a gente ficar esperto, prestar atenção, porque tem muitos por aí afora, muitos. E a gente tem que discernir para não perder uma parte do nosso galardão, no caso de nascer de novo. Domingo que vem continuaremos, amém?